Baião, o programa de Evásia com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Temos astronautas na tela. Sim, temos astronautas. O que você percebe de diferente nessa foto? Segura e você vai falar daqui a pouco. Mas hoje nosso episódio tem 4 artigos. Primeiro, vamos falar um pouco da Challenger, o programa espacial da NASA, dos ônibus espaciais da NASA. A gente vai falar especificamente de um cujo acidente desastroso virou pauta de uma série da Netflix. Esse é o primeiro assunto do nosso baião de hoje. Prosseguindo, falaremos de fome. Sim, dados do IBGE recentes divulgados, notícias terríveis em relação à expansão de algo que em tese estava contido e os dados voltaram a subir, o alastramento da fonte no país, Camila Chute. E fome é um nome, eu lembro que eu já estudei uma época, da pastoral da criança, sabe? Fome é tipo não poder comer uma vez no dia. Já é muito bizarro. Para ter alastrado fome é porque está muito capenga, enfim. Bizarro mesmo. Na sequência, falaremos do Burger King, uma propaganda que o Burger King fez ontem e que, de alguma forma, trouxe comentários esquisitos na mídia. Ou seja, da fome para o Burger King. No final, a gente vai falar de um experimento que está acontecendo no Wisconsin, sobre como estão tentando combater os estados onde Trump tem maioria e estão usando de táticas bem interessantes para poder reverter esse cenário. Falaremos dessas 4 notícias no baião de hoje, Camila Chute. Perfeito. Podemos seguir? Podemos. Boa. Primeira notícia, o que você vê nessa foto que te salta aos olhos? Vamos ver aqui. Eu vejo... Ainda é uma taxa de diversidade baixa, mas me salta aos olhos que a gente tem mais homens, obviamente, tem 2 mulheres só, mas ainda assim eu vi mais diversidade do que eu vejo hoje. Por exemplo, para um programa espacial, a gente tem 2 mulheres, temos um negro, então, não sei, eu vejo, perto do que eu esperava ver para o programa de astronautas e ao que eu tenho visto ultimamente em cursos de engenharia aeroespacial e tal, está relativamente diverso, Fá. Boa, esse foi a intenção da NASA. A NASA, no final da década de 70, promoveu a inclusão. Ela fez uma das primeiras seleções desse processo, começou a colocar mulheres, a gente tem 2 mulheres aqui, tem um negro, tem um nipo-americano e 3 homens brancos, mas pense que no passado você só teria homens brancos ali na NASA. O programa, na verdade, esse é o grupo que foi para a Challenger, o programa tem ainda mais mulheres e tal, mas foi um esforço da NASA bastante pioneiro, se você parar para pensar, que foi feito na década de 70. Super pioneiro, Fá, super pioneiro. A NASA já tinha essa premissa. Essa mulher aqui é uma professora. Essa é de cabelos cacheados loiros, é uma professora, ela não é uma astronauta. A ideia inicial é que ela, no espaço, pudesse dar aulas de ciências explicando o funcionamento de uma nave. Essas 7 pessoas morreram, essa é a temática do episódio de um documentário em 4 capítulos que a Netflix lançou, Corrida Espacial. A NASA, de alguma forma, gozava de muita fama naquela época, pulado ali várias missões Apollo, uma delas chegou à Lua, tal, tinha de alguma forma vencido o Império Soviético na corrida. A NASA ganhou muita reputação, credibilidade, só que a NASA começou a ficar prepotente, pretensiosa. A liderança da NASA começou a tomar riscos que de alguma forma eram completamente equivocados, e a série começa a desmembrar todo esse processo de como essa corrida aeroespacial, essa concorrência com a União Soviética e esse tipo de orgulho americano levou a liderança da NASA a cometer barberagens de liderança terríveis que culminaram num acidente que morreram essas 7 pessoas. Fá, só uma pergunta. O erro de cortar o coração, isso, cara. O erro envolveu alguma coisa de má gestão, má liderança? Tipo, sabe o que foi um erro? Foi um erro técnico? Eu não conheço essa, eu não vi. O erro técnico é de uma neodivedação. Foi um ano de vedação
que sob determinadas temperaturas ele não voltava à sua configuração original, o que provocava ali um vazamento, e esse vazamento foi a causa da explosão. Na discussão toda, enfim, teve o programa, enfim, eles tinham recursos limitados, tal, tinha um orçamento e tinha uma premissa muito agressiva de cumprir com um cronograma de lançamentos de ônibus espaciais. A ideia com o Challenger é que a NASA pudesse mandar missões espaciais com mais frequência, isso, tal. Esse, de alguma forma, era a segunda experiência nesse processo. E aí, eles programaram o lançamento para final de janeiro de 86, só que o lançamento ele tem que observar certas condições de temperatura, de clima, tal. O primeiro dia não foi, estava chovendo, tal. O segundo dia também, tal. No terceiro, a temperatura ideal para se fazer esse voo deveria ser, sei lá, acima de 14 graus. Abaixo dessa temperatura, poderia haver um problema nesse anel de vedação que poderia ocasionar um problema. Consultores externos da NASA que foram contratados para fazer isso foram chamados para discutir qual era o risco de voar numa condição de temperatura baixa. Eles falaram, olha, a gente não recomenda que vocês façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Só que aí, a maior liderança dessa empresa, pressionada pela NASA, meio que assinou um relatório. Nossa, igualzinho Chernobyl, Fábio. Igualzinho. Sim. Mesma história. Sim. É até pior porque tem mais registro histórico disso. Mas, enfim, foi uma barbeiragem. Várias pessoas sabiam desse problema dentro da NASA. Tanto que no dia do lançamento, algumas pessoas estavam ali literalmente suando frio, rezando, porque sabiam que a chance de acontecer uma tragédia era enorme. Todos sabiam, menos as pessoas envolvidas na tripulação, o que torna a história bem triste. Esse ângulo da discussão, cara, que eu queria dar para você sobre o quanto às vezes a gente pressionado pelo mercado, pressionado pela concorrência, pressionado por metas descomunais, começa a ficar cego a essas coisas, começa a ficar completamente impermeável, né, a esse tipo de informação e toma decisões desastrosas, Camila Schutt. Para mim é, de novo, o distanciamento do poder, Fá. A gente já falou sobre isso em outros baiões, mas na minha visão como é que a gente pode criar uma cultura que, apesar de ter liderança, tem hierarquia, não tem, isso aí não importa, né? Como é que a gente pode criar uma cultura que não seja distanciada do poder e que em qualquer nível a gente possa dar escuta, né, Fá, para as pessoas? Hoje a gente estava dando um treinamento e você falou um negócio muito legal, que a gente fica chocado quando envolve, né, gênero, quando envolve raça, mas quantas vezes a gente acabou não ouvindo uma boa ideia simplesmente porque não saiu da boca do líder do projeto, simplesmente porque não saiu da boca do líder da empresa. Então, acho que aqui claramente existiu uma necessidade de... né, existiu um distanciamento muito alto do poder, onde alguém deliberadamente conseguiu impor a sua voz, não porque ela era certa, mas porque tinha mais poder, sabe? E às vezes, cara, eu não sei, às vezes a gente vira refém daquilo que a gente mesmo criou. A NASA tinha dado uma persona de inovação, de pioneirismo, de poder fazer as coisas mais impossíveis aos valores mais baixos. Isso conta exatamente assim no documentário. Então, para a NASA, virou uma questão quase de orgulho. É basicamente quando a gente vê, sei lá, a nossa pressão de demonstrar socialmente que a gente é saudável, que a gente é esportista, que a gente come as melhores comidas, viaja para os melhores lugares. E a nossa vida, na verdade, não é aquilo. A gente está se disfarçando para o que é um valor social. A NASA pagou um preço altíssimo por demonstrar algo que, de fato, não coincidia com o que tinha acontecido na realidade. Ou seja, eles estavam com dificuldades técnicas. Bastava ter assumido a dificuldade técnica, bastava ter adiado o voo, bastava ter resolvido... E aceitado, bastava ter aceitado. Basta aceitado um dia de mudança. Pô, vou amanhã vai estar um pouco mais quente, vai dar tudo certo e tal. Foi uma barbeiragem baseada no orgulho, na presunção. Exatamente como aconteceu. Que louco, exato. Hein, então, e exatamente no ano que surgiu o Ágil. Eu li o seu texto no M-Daily. Fica a dica, pessoal. Quem quiser receber notícias fresquinhas pelo WhatsApp, exclusivas, fica a dica M-Daily. Exato. Assistam um documentário com olhar de gestão e vejam como lideranças competitivas podem arruinar até processos lindos e pioneiros e magistrais como o da NASA. Ou seja, não basta a gente implantar a cultura ágil se as nossas lideranças ainda são guiadas por alguns tipos de indicadores ou conceitos de sucesso bastante questionáveis.
Deu tragédia na NASA, foi mais visível, mas dá tragédia todos os dias nas empresas, nas suas micro-tragédias. Como é essa daqui? Essa aqui é uma micro-tragédia, na verdade é uma gigantesca tragédia. Nossa. É muito pior do que um ônibus espacial que explodiu, É um cara. país, né, Fá? É um país. É um país. Enfim. E eu peguei uma reportagem do Deutsche Welle. E assim, me impressionou, pode ser que eu não tenha visto mesmo, mas assim, essa notícia não ecoou em lugares diferentes. Não sei se você ouviu, você é muito mais bem relacionado do que eu. Fome volta a se alastrar no Brasil, né? Dados do IBGE apontam que 4 entre 10 famílias vivem com insegurança alimentar, ou seja, Não ou sabe não se tem vão comida comer amanhã. suficiente, ou não faz as 3 refeições, ou não é de qualidade suficiente. 4 de 10 famílias. É muito. Fome grave atinge 10,3 milhões de pessoas. Esse, para mim, é um dado E fome, Fá, se surreal. pegar a definição E é do que é surreal que isso não fome, seja é muito discutido. forte, Fá. Fome é muito forte, é tipo, você ficar 2 dias em sequência sem comer, tipo, é porque a pessoa, não é fome que você sente quando tá fazendo sua dietinha, é tipo, fome real de você conseguir comer a cada 2 dias só, sabe? Cara, Enfim. olha isso. De 207 milhões de cidadãos do Brasil, 85 milhões viviam com algum grau de insegurança alimentar, ou quantidade ou qualidade. 85 milhões, cara. Destes últimos, 56 milhões estavam em domicílios com insegurança alimentar leve, 18,6 em insegurança alimentar moderada e 10,3 severa, grave. De acordo com a escala brasileira de medida direta e domiciliar de segurança alimentar, a segurança está garantida quando a família tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. O que eu quero trazer de leitura desse artigo aqui? A gente normalizou algumas coisas, normalizou dados de violência, a gente normalizou dados de fome, a gente não se indigna mais. Isso virou paisagem, cara. Um país que tem esses dados, a gente não poderia ter outro tipo de discussão nesse país que não fosse resolver uma questão que é essencial. Isso é fome, cara. Não tem nada mais básico do que isso. E esses dados, para mim, são alarmantes. E, ao mesmo tempo, a gente ficou indignado com o discurso do presidente ontem, que falou uma série de barbaridades, mas não falou sobre isso. E a gente está discutindo o preço do arroz, mas não está discutindo que tem pessoas numa situação extremamente vulnerável. Ou seja, parece que a gente, de alguma forma, tornou a fome um quadro, uma paisagem, uma foto. Vai ter novela, tem fome, vai chover, vai ter fome, vai ter acidente na rua, vai ter fome. Nasceu uma pessoa, tem fome, morreu, tem fome, e virou uma coisa comum, cara. Era muito... Uma das coisas que mais quando a gente fazia trabalho em escola pública, Fá, era a necessidade de saber que muitas crianças estavam ali para ter segurança alimentar. O papel da escola pública vai muito além. E ontem eu tive essa discussão, inclusive, anteontem, sei lá, no início da semana que tá, né, o bafão de volta, não volta à escola, o que a gente faz e tal. Assim, Fábio, merenda escolar garante a segurança alimentar, pelo menos das crianças, sabe? A criança, ela pode não ir para a escola para não estar aprendendo nada, mas ela está pelo menos comendo, sabe, Fá? Então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o fechamento das escolas, quando é que foi feita a pesquisa, mas potencialmente acho que a gente tem uma... Vai lá. O dado é antigo, ele é do ano passado, acho que ele não tem esse efeito ainda. Não tem efeito. Imagina, então, essa galera, Fábio, que não está indo para a escola, não está comendo merenda. Eu vi alguns projetos de distribuição dessas merendas, mas assim, é muito embaixo, Fá. É muito embaixo, assim. Não sei nem por onde começar. Aqui é mais do que distanciamento de poder, né? Se a gente vê o acidente da NASA com o distanciamento de poder, aqui é tipo... A gente fracassou. A gente se distanciou. A gente se distanciou emocionalmente do problema. A gente já não se choca mais de ver alguém pegando comida no lixo, por exemplo. Não é mais chocante. Virou uma paisagem. É distanciamento emocional. E, ao mesmo tempo, tanto a notícia da NASA quanto essa mostram como é que a gente determina as nossas prioridades. Como é que a gente coloca uma prioridade? O que a gente valoriza? Porque, no caso da NASA, claramente não estavam valorizando a vida. Aqui, no caso da fome, claramente a vida não é um atributo valorizado, né?
Nesses dois casos tem distanciamentos de poder ou emocional, mas enfim, em tese a vida, que é o bem inalienável, que está previsto como na Constituição como inalienável, que é alvo de todas as constituições, nesses dois casos me parece que a gente normalizou algumas coisas. Um virou documentário e aqui especificamente a gente nem está falando sobre isso. Paisagem. Não É tá. distanciamento. Fome no Brasil. Desde que eu sou criança, isso parece um problema, mas nunca ninguém efetivamente fez Está piorando. nada. Boa. E aí, fazendo um enquadramento de negócio... Mas ainda é distanciamentos? Não, fazendo enquadramento de negócio só com esse assunto, o quanto a gente, às vezes, fica impassível à estatística. Qualquer estatística. A gente passa a não ler mais. A gente vê, mas não lê. Ver, mas não ler é importantíssimo que a gente comece a ver, ler, interpretar e tomar ações. Aqui, mudando o mood do nosso episódio, mas ainda não tem a ver com distanciamento? Tem a ver com distanciamento. Não? Tem a ver com o da realidade. Aí, ó, pronto. Olha isso aqui. What the fuck? What the fuck is in Burger King's new $2 menu? O que tem como que o Burger King pode vender um menu de $2? Nossa. Burger King anunciou uma nova oferta de um menu de $2. Cara, mas um menu de $2 é isso aqui, ó. É uma batata, um hambúrguer, uma coca e 12 chicken nuggets. Por $2. Os comentários são os melhores, mas enfim, eu vou deixar os comentários para lá. A estratégia do Burger King foi, de certa forma, fazer isso. Eu não sei efetivamente se isso tem a ver. O Burger King tem uma ação de marketing bastante popular. Snack box. É 10 chicken nuggets. Mas os comentários, as pessoas, $2 por tudo isso? O que eles estão vendendo? Carne de bicho? Tipo, eu expliquei para o meu professor explicar, tal. Ele falou, enfim, as pessoas indignadas explicando, pô, o que tem dentro desse negócio? As pessoas estão questionando o que o Burger King pode vender ao ponto de chegar... Olha isso aqui, as mensagens não são muito boas. Mas qual que é meu ponto aqui, cara? O Burger King fez algo super agressivo, só que nesse caso não teve tanta graça como todas as propagandas do Burger King. As pessoas questionam, cara... É sério que vocês estão querendo vender para a gente? É meio óbvio para a gente que a $2 vocês ou mentiam para a gente antes, ao vender algo que não custava $2 por um preço muito maior, ou estão vendendo para a gente lixo. Ou seja, de um jeito ou de outro, essa campanha de marketing... Eu tô me saindo mal, né? Hã? É a gente perceber que, independente do resultado que a gente tenha, é ruim, né? Ou você me enganou antes a vida toda, ou agora você vai me dar nada. Ou seja, é uma campanha de retomada da economia, de, enfim, retomada da circulação das pessoas. Nós sentimos suas saudades, o box de $2. O ponto aqui é que, quando a gente faz propaganda hoje, a gente tem que estar preparado para esse tipo de efeito reverso. Né? As pessoas falam... E aí, olha que maluquice, a gente falou de fome no episódio anterior, aqui estão vendendo comida barata e a gente está questionando. Então, mas acho que é esse distanciamento, Fá. As pessoas ficam tão distantes da realidade ou da comunidade, enfim. E aí você para pensar que alguém aprovou. Eu sempre penso assim, alguém aprovou. E isso passou por muita gente. E aí, quando bate, né, é imprevisível, porque você não sabe como isso vai bater, né, para as pessoas. Mas não é contraditório que a gente estivesse reclamando de fome na coisa anterior e agora a gente está questionando alguém que está vendendo algo a um preço baixo? É que eu acho que o preço é muita coincidência, Fá. Eu acho que tem um lance, um efeito de rebote, tipo, tá todo mundo trancado, sem receber, vivendo apertado, e aí do nada você vem e quer oferecer quantidade, sabe? Tipo, soa meio desconectado. Ah, gente, então vem aqui não sei, me soa um pouco desconectado da realidade. Sabe que me soou? Tipo, cara, vocês não vêm, assim... Vocês não venderam nada, tem que desovar, sei lá. Não, a gente já sabia que vocês não vendiam comida de qualidade. Vocês só estão deixando claro agora, é isso? Tipo, a gente já sabia que não prestava, mas a gente estava ali, pô, junk food, na correria vai lá e come. A gente já sabia que esse negócio não prestava, que basicamente é açúcar e gordura de baixa qualidade, ultraprocessados e resto de frango. A gente já sabia disso. Mas agora, quando você coloca um valor de $2, você fala, de fato, isso nem comida é. A sensação que passou quando você lê os comentários é, tipo, ok, não precisava deixar tão claro que vocês não vendem algo que é comida, tá? Porque por esse preço não pode ser comida, enfim. É isso. Uma questão esquisita.
E acho que tem Mas um timing aí meio torto, Fá. Na minha visão também teve um timing, tipo, retomada e tal, e aí é tipo, hã? Sério que é isso? Enfim. acompanhem as repercussões sobre isso, mas é extremamente, enfim, questionável. São as coisas que a gente tem que tomar cuidado hoje enquanto a gente se comunica com pessoas que respondem rapidamente a qualquer tipo de coisa. Estímulo. Boa, Fá. Para terminar o nosso episódio de hoje, reportagem da The Atlantic. Tem um experimento, essa reportagem do dia 17 de setembro de 2020, que fala o Wisconsin. Ele é um estado que geralmente é um daqueles swing states, é onde, de alguma forma, a eleição não tem uma predileção clara. Tem eleição que vence democrata, tem eleição que vence republicano. Tem os blue states clássicos e red states clássicos, onde já é claro quem vai vencer. São estados onde já existe uma certa polarização que permite você antecipar vencedores. E tem alguns estados indecisos chamados swing states. O Wisconsin é um deles. E aqui o Trump, ele tem um alto nível de aprovação, especificamente em economia, cara. Qual que foi o experimento que eles estavam conduzindo? Ele parece o experimento da Cambridge Analytica, mas não é. Qual que é o experimento? Várias pessoas ali, 48%, declaram que aprovam a política econômica do Trump, que esse é um ponto forte dele, que levaria essas pessoas a votarem no Trump. Tá? O que esse experimento está fazendo é o seguinte, tá? Como é que a gente faz? Porque, em tese, não é. Assim, as pessoas que acham que a política econômica dele é boa não conhecem a política econômica dele e essa é a base da tese. O que esse experimento está fazendo? Ele está convocando pessoas que são pessoas com alta capacidade de persuasão para contar as suas histórias, ou seja, pessoas que são vítimas de uma política econômica que não é tão boa assim, por motivo de fome, desemprego, enfim, algum tipo de precariedade econômica. Essas pessoas vão contar suas histórias ao ponto de contarem essas histórias, serem capazes de passar para as pessoas que acham que a política do Trump é eficiente um contraponto em carne e osso, do tipo, olha, isso aqui não é um algoritmo, não é uma notícia inventada, isso aqui sou eu. Eu estou dizendo para você, eu moro no Wisconsin, eu sou vítima de uma política predatória econômica, de uma política que não é igualitária, de uma política que não é boa. E dizem, cá, que com esse experimento eles estão conseguindo convencer mais pessoas a revisarem as suas perspectivas do que seria, de fato, uma boa perspectiva econômica. Ou seja, eles estão indo para campo usando pessoas reais, com histórias reais, para argumentarem contra as pessoas, dizendo, olha, o que você acha que é um país seguro, não é seguro? Eu, especificamente, moro num lugar assim, assim, assado, sofri esse tipo de violência. Esse é o experimento que está abrindo ali uma perspectiva de um novo jeito. É uma tentativa, será, de sair das redes sociais e ir para carne e osso, de se aproximar das pessoas ao invés de... É o contraponto ao distanciamento, é eu ir lá e de carne e osso me apresentar e falar, eu existo, cara. Repensa aí o que você está pensando, é isso? É exatamente isso. The Hub Project, que chama, que de alguma forma conseguiu mudar a percepção em 2 ou 3 pontos percentuais de pessoas que tinham essa perspectiva da política econômica do Trump. E aqui, what the numbers don't explain is why it's working so well. Que os números não mostram como isso tem funcionado tão bem. É sobre ser personalizado, tailored, ou é sobre o alto volume de comunicações que são feitas com isso? Porque eles estão gravando as pessoas e passando isso para muita gente. E aqui está dizendo que the results open new lines of research for campaign groups, such as Opportunity Wisconsin, and for scholars of persuasion, such as Bookman, que é uma outra iniciativa vinculada. Ou seja, é um novo jeito de você fazer política de guerrilha, usando histórias reais para que as pessoas se convençam de que zero distanciadas. Tudo que elas veem em posts de internet, elas veem campanhas que tendem a fazer essa civilização, viés de confirmação, lembra? Todo viés de confirmação é baseado numa campanha que ela não é emocional, é um texto que chega para as pessoas, tá vendo? Tá vendo como esse governo é assim? Tá vendo como esse governo é assado? Aqui são as pessoas, cara. Eles humanizaram a comunicação, trouxeram verdade para a coisa, desalgoritmizaram a campanha. E aí estão fazendo uma coisa... Se aproximaram, Fá. Se aproximaram, né? Decidiram não se distanciar. E acho que talvez a melhor forma do distanciamento de poder, que também é uma prática ágil, de métodos ágeis, é essa comunicação cara a cara no que diz respeito a
Vem aqui comigo, deixa eu te contar uma coisa, né? Melhor do que essa tentativa assíncrona. Gostei muito da ideia, Exato. tomara que eles consigam reverter a eleição, Fábio. Ah. E aí, e Nosso aí baião vamos de ter distanciamento, gostei muito, Fá. boas. Falamos aqui sobre Challenger, o ônibus espacial da NASA, sobre a fome no Brasil, sobre o Burger King e seu experimento social, né, de E vender deu ruim? refeições robustas a $2, ao ponto de serem questionados muito massivamente nas redes sociais. Hoje é um trending topic nas redes sociais. Esse experimento do Wisconsin, que tenta modelar um novo tipo de tomada de decisão longe dos atributos dos algoritmos, mas baseado nas histórias de humanos para humanos, empatia real, empatia de fronteira, empatia de guerrilha, sabe, cara? Gostei muito. Empatia não distanciada, Fábio Ribeiro. Vamos Exato. refletir aí o quanto a gente não está se distanciando do poder do ponto de vista político, social, econômico. Gostei muito, Fá. Boa. Um Boa beijo. noite, até mais. Tchau.